Pessoal, então, retornando aí a partir das propriedades das funções, né? Que o último vídeo a gente parou no exemplo 8.7. Então, continuando. Vamos ver a definição, então, de uma função sobrejetora. Vocês devem ter visto isso no ensino médio, mas não estão lembrados mais, né? Então, vamos recapitular aqui. Então, vamos ver. Uma função f de s em t, eu vou até fazer um diagraminha aqui, né? Eu estou aqui, vamos escrever. Eu estou aqui com o meu conjunto S e aqui um conjunto T, e aí eu tenho uma função que pega elementos em S e devolve elementos em T, né? Uma função é dita sobrejetora ou sobrejetiva se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. O que isso significa? Que todos os elementos de T serão imagem de alguém em S. Então, é o que está escrito aí em símbolos, né? Agora vocês são bem capazes de ler essa escrita em matematiquês que está aí, tá? Então, significa o seguinte, que para todo y em t, tá? Ou seja, para todo y, se ele estiver em t, então vai existir um x em S e y é igual a f de x. Esse y é igual a f de x, ou seja, todo elemento em t é imagem de alguém de S. Então, uma função que não seria sobrejetora, né, pode ser uma situação assim, ó. Aqui está a função f, aqui está o s, aqui está o t. Então, aqui eu tenho 3, 4 elementos, aqui eu tenho 3, 4 elementos. Eu posso ter uma função assim, né? Esse vai nesse, esse vai nesse, e esse vai nesse. Aí sobrou esse cara aqui. Então, essa função não é sobrejetora, porque existe um elemento em T, né? Que não é imagem de elemento algum de S. Tá? Então, ela não é sobrejetora. Eu costumo associar essa palavra sobrejetora, quer dizer, é uma função que é toda sobre o conjunto T, né? Ela cobre todo o contradomínio, tá? Então, vamos aos exemplos daí do 8.8 para vocês praticarem essa ideia. Então, vamos lá. Exemplo 8.8. A letra A. Aqui eu tenho uma função f que vai de Q em Q, tá? Conjunto dos racionais nos racionais. E eu tenho que essa f de x é dada por 3x mais 2. Aí vem a pergunta, será que todo y que eu pegue no Q, contradomínio, eu acho um x lá no contradomínio, lá no domínio, de maneira que a f de x seja esse y. Então, é como se eu estivesse resolvendo uma equação do tipo assim, né? Ou seja, eu estou dando um y e quero achar o x. Então, eu vou explicitar o x em função desse y. Então, aqui eu vou encontrar 3x igual a y menos 2, onde x igual a y menos 2 sobre 3. Então, vejam bem, isso aqui pode ser uma fração. Se eu atribuir, por exemplo, a y igual a 1, né? Se eu pegar o elemento 1 lá do meu contradomínio, será que vai existir um x tal que f desse x é igual a 1? Vai, se eu colocar o 1 aqui no lugar do y, isso vai dar menos 1/3. Menos 1/3 é possível, né? Ele está aqui no conjunto Q domínio, então essa função vai ser sobrejetora, né? Então, vou escrever aqui. É sobrejetora, pois, dado qualquer y pertencente a Q, vou colocar aqui que é contradomínio, tá? Ficou meio esquisito, mas vocês estão entendendo. Sobrejetora, pois dado qualquer y pertencente a Q no contradomínio, conseguimos obter x pertencente a Q, né, domínio, tá? De modo que f de x seja esse y, tá? Bom, aí, olha só na letra B.
Na letra B, é a mesma lei da função, tá vendo? Só que a minha função vai dizer em que. Esse é o problema. Então, neste caso, não é, né? Neste caso, ela não é sobrejetora. Por quê? Aí eu volto ao exemplo que eu tinha dado antes. Se eu fizer o y igual a 1, não vai ter o x, né? Então, aqui, neste caso... Ah, eu esqueci de escrever a função aqui. Então, f de x igual a 3x mais 2. Então, nesse caso, não é sobrejetora, tá? Pois, por exemplo, se tomarmos y igual a 1 pertencente a Q contra domínio. Aqui eu não preciso escrever, né? Porque é Z e Q, então não precisa. Eles são diferentes. Pertencente a Q, né? Não haverá x pertencente a Z tal que f de x igual a 1, tá? De fato, né? Aí a gente verifica isso, tá? 3x mais 2 tem que ser igual a 1. Eu estou buscando um x cuja resposta seja 1, né? Então, explicitando o x aqui, 3x igual a menos 1, x igual a menos 1/3, que não pertence a z, tá? Então, não vai existir um elemento em z que seja capaz de levar ao 1 em Q. Bom, então essa função não é sobrejetora por causa disso. Agora vamos falar de função... Ah, não, tem um outro exemplo ali. 8.9, tá? Aqui é aquela história de função que atribui o valor lógico de uma fórmula, tá? Proposicional. Então, suponha que a função f, de cartesiano de VOF, né? Em VOF, definida por uma fórmula proposicional P, como naquele exemplo 8.4 que a gente viu, tá? Determinar o valor lógico dela. Dê duas condições sobre P, de modo que F não seja sobrejetora sob nenhuma das duas condições. Ou seja, eu quero, né? É como se eu tivesse aqui assim. Eu tenho aqui o meu conjunto VF, né? Elevado a n, um cartesiano aqui, e nesse de cá eu só tenho duas respostas, ou é verdadeiro ou é falsa, e aqui está a minha função, ok? Então, aqui está o valor lógico, aqui estão todas as possibilidades, né? De V e F para as letras proposicionais da proposição P grande, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte, o que eu posso falar a respeito dessa proposição P para que essa função, né, não seja sobrejetora? Né? Ou seja, tudo, por exemplo, ligado em V. Tá? Se quiser pausar o vídeo e pensar, então pausa aí, mas eu vou falar. Essa função P, ou ela é uma essa proposição P, ou ela é uma tautologia, ou ela é uma contradição, né? Então, P deverá ser uma tautologia ou uma contradição, tá? Então, essas são as duas condições possíveis que eu tenho para a fórmula P, de maneira que essa função valor lógico não seja sobrejetora. Tranquilo? Então, vamos voltar lá na outra definição. Uma função f de S em T é dita injetora ou injetiva se nenhum elemento de T é imagem, né, pela F, de dois ou mais elementos distintos de S. Ou seja, eu não posso ter vários elementos em S
tá? Basta mais de um, né? Mais de um elemento de S com a mesma resposta. Aquele exemplo que eu dei para vocês da tabela de preços do mercado, claramente não é uma função injetora, né? Eu tenho vários produtos que custam a mesma coisa. Então, isso daí não vai ser uma função injetora, né? Aí, simbolicamente, é como está aí. Para todo A em S, para todo B em S também. Se o A for diferente de B, a F de A tem que ser diferente da F de B. Eu não posso ter A e B distintos, tá? Com um resultado igual, né? Ou que a gente pode usar a contrapositiva aí, né? Vamos lembrar da lógica. Isso vai facilitar bem as coisas para a gente nas demonstrações. Se o F de A for igual a F de B, então o A tem que ser igual a B. Estou fazendo a contraposição dessa condicional aqui, né? Ou seja, se F de A igual a F de B, então A tem que ser igual a B. Tá claro? Então, aí vem o exemplo 8.10, esse exemplo é um pouco longo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou apagar o quadro aqui, depois eu retorno, já já, rapidinho. Pronto, voltei. Então, eu já até escrevi aqui, né? A primeira parte do exemplo é provar que essa função x ao cubo é injetora. Então, o que a gente tem que fazer? A gente deve mostrar que dados quaisquer A e B em R, aí você já está sabendo que é no R contra domínio, tá? Não, desculpa, nesse caso é no domínio, dados A e B no domínio. Se a F de A for igual a F de B, ou seja, se A ao cubo for igual a B ao cubo, então o A é igual a B, tá certo? Quer dizer, não existe outra situação de que o A seja igual a alguma outra coisa de B, tá bem? Eu teria que ter exatamente o A igual a B como única solução para essa equação aqui, tá bem? Eu não posso ter outra solução para essa equação diferente dessa daí. Bem, aí é que tem uma série de contas aqui que é até interessante porque vocês vão aproveitar o conteúdo também para fundamentos, né? E para o cálculo. Então, é legal porque a gente vai fazer um monte de álgebrazinha aqui, né? Então, bem, então se A ao cubo é igual a B ao cubo, tá? Eu vou resolver uma equação do tipo assim. Claramente, A igual a B é uma solução, tá? Então, se A igual a B é uma solução, A menos B é zero, né? Então, é uma raiz para essa equação daí. Então, esse polinômio A ao cubo menos B ao cubo pode ser escrito assim, A menos B, que multiplica alguma coisa que a gente vai descobrir o que é, tá? Tem gente que já sabe isso de cabeça, eu não sei. Então, eu vou fazer o A ao cubo menos B ao cubo, vou fazer a divisão polinomial, A menos B, tá bom? Bem, então aqui vai dar A ao quadrado, aí eu multiplico aqui, né? Então fica menos A ao cubo, né? Que a gente vai subtrair, é processo longo, né? Da conta de dividir, mais A ao quadrado B. Então, somando, eu já vim para cá com o sinal trocado, então ficou A ao quadrado B menos B ao cubo. Beleza. Então, agora eu tenho que multiplicar por AB. Então, AB vezes A vai dar A ao quadrado B. Então, menos A ao quadrado B. AB vezes menos B vai dar AB ao quadrado. Menos AB ao quadrado. Então, mais AB ao quadrado. Ok. Então, cortou aqui. Aqui ficou AB ao quadrado menos B ao cubo. Então, agora é só multiplicar por B. E aí, a gente já viu que o resultado vai dar zero, né? Vai cancelar tudo. Vai ficar desculpa, B ao quadrado. Aí vai ficar AB ao quadrado, vai subtrair desse e mais B ao cubo, que vai cancelar com esse aqui. Ok. Enfim, então, esse polinômio que está aqui pontilhadinho, né? Vai entrar o A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Tá? Isso tem que ser igual a zero. Tá. Uma solução é o A igual a B, né? Então, aqui eu tenho um produto que dá zero, então eu tenho o A menos B igual a zero, ou A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado igual a zero.
né? Aqui implica A igual a B. Aqui, não sei, vamos ver. Tá? Vamos ver qual o resultado que pode sair daí. Será que é possível isso ser igual a zero? Eu vou analisar com vocês isso daí, enxergando da seguinte forma. Pensa que isso aí é uma equação do segundo grau, onde a minha variável x é o A, tá? O B é coeficiente, tá bom? Então, eu preciso calcular o delta aí para saber se existe, né? Se o delta for negativo, se eu calcular o delta disso daqui e der negativo, significa que não vai ser possível encontrar uma raiz para essa equação. Então, não vai ser possível isso ser igual a zero, ok? Né? É como se eu estivesse resolvendo algo do tipo x ao quadrado mais bx, tá? Mais b ao quadrado, igual a zero. É como se fosse essa equaçãozinha aqui, onde o a é o x e o b são os coeficientes que estão lá, tá bom? Então, olhando para essa equação, para vocês compreenderem melhor, quem ficaria o delta aqui nesse caso? É o b ao quadrado, né? Que por acaso é o b, né? É o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, desculpa, vou escrever aqui, o a, que é 1, né? Vezes o c, que é o b ao quadrado, tá? Sobre 2a, que no caso é 2. Olha só o valor desse delta. Ficou b ao quadrado menos 4b ao quadrado, então menos 3b ao quadrado sobre 2. Olha só, b ao quadrado, né, é sempre uma coisa positiva, tá? Esse b ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, tá? Então, esse delta aqui ficou menor ou igual a zero, né? Aí, se o delta é menor ou igual a zero, né, ou ele é menor do que zero, ou ele só tem uma única raiz, tá? Então, ou é zero, né? Porque aqui só se o b fosse zero, né? Só se o b aqui, olha só, para isso dar zero, só se o b for zero. Aí, se o b for zero, o a vai ser também. E aí a gente fica, né, com uma solução do tipo assim, a igual a b, tá? Então, isso aqui vai ser menor do que zero. Então, não tem como, né, essa solução aí ser zero, a não ser que o a e o b sejam zero, tá? Então, esse aqui, a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado é igual a zero somente se b igual a zero, tá? E daí, né, a é zero também. Né? E aí a gente retoma essa solução de que o a é igual a b. Né? Então, a gente tem que o a é igual a b também. Tá? Então, na verdade, a igual a b também, mas só se o a e o b forem zero, tá? Aí, nesse caso aqui, só se isso acontecer. Então, aí já está provado, né? Porque eu já tenho que o a é igual a b como eu queria. Né? Então, provado. Essa aqui é a única solução. Única solução. Tá? Não tem nenhuma outra possibilidade, ok? Então, única solução. Logo, F é injetora. Aí vocês vão perceber melhor quando fizer a segunda parte do exemplo, que é verificar que a função g de x, que é x ao quadrado, não é injetora, tá? Vamos à segunda parte. Então, a segunda parte. F, que vai de R em R também, né? De modo que f de x igual a x ao quadrado não é injetora. Repara, logo de cara a gente percebe, né, que o 1 e o menos 1 têm a mesma resposta, por exemplo. Né? Então, de fato, f de 1, né, é igual a 1, f de menos 1 é igual a 1, então temos f de 1 igual a f de menos 1, mais 1 é diferente de menos 1. Mas se a gente não tivesse percebido isso logo de cara, né,
Vamos tentar resolver pelo processo que a gente fez lá na primeira parte do exemplo? Vamos tentar pegar, então, assim, agora aqui eu vou fazer meio que sem escrever quase nada, tá? Então, eu vou botar assim, vamos imaginar que a ao quadrado seja igual a b ao quadrado. Tá? Aí você tem assim, a menos a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu botei um bezinho. A ao quadrado menos b ao quadrado igual a zero. Esse aqui é fácil fatorar, né? Vai ficar a menos b, que multiplica a mais b, ok? Igual a zero. Aí daqui, olha só, ou a menos b é zero, que acarreta a igual a b, ok? Como a gente desejava, né? Mas aí tem outra possibilidade, a mais b igual a zero, o que acarreta a igual a menos b. Então, eu não tenho uma única solução. Eu não tenho A somente igual a B. Eu posso ter o A igual a B ou a menos B. Então, isso daí já descaracteriza a minha função sobrejetora, tá? Mais de uma solução. Entenderam? Ok? Beleza. Mas tem como a gente fazer algumas restrições a respeito do domínio, do contradomínio, para que essa função seja injetora. Eu posso mexer aqui no domínio de definição dela e ela passar a ser injetora. Quer ver? Vamos lá. Eu vou até fazer o gráfico dessa função, que essa é uma função conhecidinha de vocês, né? Essa daqui. Ó. Vocês devem lembrar, né, que é o y, né? Vocês devem lembrar no colégio que o professor falava assim: ah, passa uma linha assim horizontal. Se cortar o gráfico em 2 pontos, então não é injetora. Lembra disso? Por quê? Porque aí eu teria 2 elementos aqui, ó, 2 elementos com a mesma imagem, entendeu? É por isso que tem essa dica. Mas vamos lá, deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Apagou tudo. Deixa assim. Então, vamos lá. Se eu eliminar, tá? Ou essa parte do gráfico ou a outra, essa função não vai cortar em 2 pontos, né? Então, se eu fizer a minha função assim, a f, se ela for de r mais, tá? Pode deixar até o zero lá, então esses são os não negativos, tá? Em r, então, ela vai ser, né, onde a f de x é igual a x ao quadrado, essa é a injetora. Porque eu só estou pegando valores para x positivos, então não vai poder ter aquela coisa do 1 e o menos 1 tendo a mesma resposta, porque o menos 1 não vai estar no domínio, entendeu? Ou então eu posso restringir e pegar só o lado esquerdo dessa parábola aí, tá bem? Essa seria a injetora, ok? Aí, vamos explorar um pouquinho mais essa função, né? Será que ela é sobrejetora? A função do jeito que ela estava definida, né? Vamos pensar até nessa mesma aqui. Será que ela é sobrejetora? É sobrejetora? Será que a imagem dela são todos os reais? Quer dizer, o conjunto imagem dela são todos os reais? Não, porque vai ter uma pá de número aqui para baixo do gráfico, aqui, ó, que não é resposta de alguém. Então, assim, não é sobrejetora. Por exemplo, né? Por exemplo, se y igual a menos 1, né? Não existe x pertencente ao nosso R com maisinho aqui, tal que x ao quadrado igual a menos 1. Ok, vocês estão careca de saber que uma equação assim não tem solução, só lá nos complexos, né? Então, ela não é sobrejetora. Como que eu posso fazer com essa mesma função, x ao quadrado, né? Que restrições eu posso fazer, de novo, no domínio de definição dela, para que ela seja sobrejetora? Aí, nesse caso, eu tenho que mexer no contradomínio. Eu tenho que fazer esse contradomínio ser igual ao conjunto imagem, tá? Então, nesse caso aqui, olhando para o gráfico, se eu considerar todos esses valores aqui, né, acima do zero, aí ela vai ser sobrejetora. Então, se eu restringir,
Se eu colocar f de r mais aqui, né, em r mais de novo, né, assim, onde a f de x é x ao quadrado, né, essa daqui é sobrejetora. Né? Pois seu conjunto imagem é o R, tá? R mais. Tá? Então, eu explorei até um pouco além do exemplo, né? Mas foi bom. Aí, finalizando, né? A definição, nessa definição aqui, a gente diz que uma função é bijetora ou bijetiva se ela for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora, tá? Então, as funções bijetoras são as famosas, né, relações 1 para 1, tá? Né? 1 para 1, tá? Lembra que a gente viu lá no início, falando sobre relação? Então 1 para 1. Essas funções, elas servem, né? Elas são muito úteis para a gente determinar a cardinalidade, ou seja, para a gente contar, né, o número de elementos de um determinado conjunto, certo? Então, funções assim são úteis, as funções bijetoras, elas são úteis para isso. Aí no exemplo 8.11, está pedindo para voltar ao exemplo 8.1 e classificar as funções como sobrejetora, injetora ou bijetora. Vamos voltar lá para a gente fechar então essa parte. Ih, tá tudo rabiscado aqui. Peraí, vou pausar e vou apagar. Então, mas é claro que a gente só vai classificar aquelas que são funções, né? Então, vou fazer mais assim, falando. A letra A não era função, lembra? Essa não era função. A letra G é a função. Então, vamos colocar aqui, no caso, né? A letra G não, desculpa. A letra B, que é a função G. G de Z em N, de modo que G de X igual a módulo de X. Tá? Será que ela é sobrejetora? Vai ser sobrejetora porque a imagem de todo o elemento aqui, né? Se eu dou um elemento em N, vai existir um cara em Z, cujo módulo é ele, tá? Então, ela é sobrejetora. Depois vocês escrevam isso que eu estou falando. Passa o vídeo aí mais uma vez e escreve. Será que ela é injetora? Aí, não. Porque, ó, não é injetora. Não é injetora. Por quê? Por exemplo, eu posso ter módulo de menos 2, que é um cara de Z, é igual ao módulo de 2, né? Que é 2, que é um cara em N. Mas menos 2 é diferente de 2. Então, eu tenho dois elementos com uma mesma resposta. Tá bom? Então, não é injetora. Vamos voltar. Ah, tá aqui. A letra H não era função, né? Porque eu estou no conjunto N. A letra D também, dos conjuntos carros, não era função. A letra E dos polinômios também não era função, porque o contradomínio é Z. Tá. Na G é função. Na G é função e... Na G não, na F, né? Na letra F. A G, que vai de R em R, tá? Com a G de X igual a 4x menos 1, essa é bijetora. Essa é bijetora. Ela é sobrejetora, porque qualquer número real que eu pegue no meu contradomínio, é fácil resolver essa equação, né? Eu tenho eu tenho x igual a y mais 1 sobre 4, né? Então, bota aqui. Bijetora. Pois, dado y, existe x igual a... Aí a gente faz a continha aqui, ó. Vou fazer uma continha aqui do lado. Y igual a 4x menos 1. Aí o x igual a y mais 1 sobre 4. Né? Y mais 1 sobre 4, né? Que também pertence aos reais, do domínio.
tal que f de x seja o y. Tá bem? Então, ela é sobrejetora. E é injetora também. Essa, então, é boazinha de provar. Ela é injetora. Vamos botar aqui. Dados A e B, pertencentes aos reais, suponha que f de A igual a G. Que G de A igual a G de B. Ou seja, que 4A menos 1 é igual a 4B menos 1. Aí esse menos 1 vai cortar, aí eu vou ficar com 4A igual a 4B, e daí o A é igual a B, né? Então, tá provado que ela é injetora. Então, não tem problema. E a letra G também não era função, tá? Então, aí a gente finalizou esse exemplo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Isso, classificar como injetora e bijetora. Bem, antes de entrar em composição de funções, eu vou falar aqui para vocês os exercícios que vocês podem fazer até agora. Bom, aí já dá para falar de função sobrejetora, né? A 5 dá para fazer. Isso. Dá para fazer o 5. Dá para fazer o 7. O 6 não, porque eu ainda não falei da função inversa. Dá para fazer o 7. Vou marcar aqui então, que aí vocês olhem no vídeo. Bom, já dava para fazer o 1, o 2, o 3, o 4 também dá para fazer. O 5 dá para fazer. O 6 não. O 7. Quais são as funções? Não. Aí o 8 dá para vocês fazerem assim, classificar se é injetora ou objetora, né? Injetora, subjetora e tal. Aí não faz essa segunda parte, né? Que é descrever a função inversa das bijetoras, tá certo? Então, o número 8 dá só para classificar. Tá. 9 também dá para fazer. O 10 também dá para fazer. Ó, função piso e teto também dá para fazer. O 12 também. O 13 também. O 14 também. O 15, né? A gente já tinha visto isso, né? Em relações. O 16, listar 5 valores de x, tal que x módulo 7. Tá, também dá para fazer o 16, dá para fazer o 17. Não, aí acabou, tá? Aí acabou. Esse aí tem exercício aberto, né? Olha, esse aqui também dá para fazer. 29. Seja f de S em T uma função e A e B subconjuntos quaisquer de S. Mostre que f de A interseção B está contido em f de A interseção f de B. E se f for injetora, mostre que isso aí é uma igualdade. Esse é um exercício difícil, tá? Esse aí depois mais para frente eu posso fazer com vocês. Mas nada impede de vocês tentarem. Sugiro até que tentem, né? Então, pronto. Então, já dá para fazer esses exercícios aí. E daqui a pouco eu gravo o próximo vídeo. Bye, bye.